Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos para mais um dos vídeos do nosso canal Bíblia de Fato. Neste vídeo, nós estamos reconhecendo a dificuldade do estudo do livro do Apocalipse, mas tomando por base que nós necessitamos de reconhecer a estrutura cronológica e sequencial do livro do Apocalipse. Por isso que nesse vídeo nós buscaremos trazer para os irmãos os 4 princípios da estrutura do livro do Apocalipse, arranjando o livro do Apocalipse na nossa mente de forma organizada. Não há uma necessidade de mudar a estrutura ou os capítulos de ordem, porque o livro e os seus princípios de estrutura nos mostram como a mensagem profética dos últimos dias, das coisas que eram para João, das coisas que iriam ser para João, é importante dentro da estrutura em que o livro foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, eu quero convidar você para ficar conosco até o final, onde nós iremos buscar dentro das Sagradas Escrituras os 4 princípios da estrutura do livro do Apocalipse. E se você ainda não é inscrito no canal Bíblia de Fato, eu te convido a ser mais um dos inscritos para estar conosco estudando as Sagradas Escrituras. E o primeiro princípio da estrutura do livro do Apocalipse que nós precisamos reconhecer é a sua característica quanto a uma estrutura epistolar, ou seja, o livro do Apocalipse também é uma carta que foi enviada. Ela tem simplesmente o prólogo, que são os escritos preliminares, e tem também o epílogo, que é simplesmente um resumo do que foi dito. São características de uma epístola, tanto que são escritos enviados às igrejas da Ásia, às 7 igrejas da Ásia. Então, a primeira estrutura que nós precisamos considerar em relação ao livro do Apocalipse, que é uma carta endereçada à igreja, com notícias importantes sobre a revelação atual e também futura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo princípio da estrutura do livro do Apocalipse está no capítulo 1 e no versículo 19, quando o Senhor Jesus diz a João: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que depois destas devem acontecer. Esse segundo princípio da estrutura do livro do Apocalipse fala da divisão tríplice do livro do Apocalipse. As coisas que viste, e as coisas que são, e as coisas que depois destas devem acontecer, simplesmente se dividem do capítulo 1, que são as coisas que viste, quando João teve uma visão na ilha de Patmos dos candelabros e do Filho do Homem caminhando sobre os candelabros com as estrelas na sua mão direita. João cai como morto, o Senhor toca nele e diz que esteve morto, mas está vivo para todo sempre e tem a autoridade do inferno e a autoridade da morte. João recebe a ordem do Senhor, no capítulo 1 e no versículo 11, de escrever num livro aquilo que ele viu. E no capítulo 2 e 3, nós temos as coisas que são. A ordem do Senhor Jesus para enviar esta carta às 7 igrejas da Ásia para avisar das coisas que acontecerão e exortá-los a permanecer firmes na presença de Deus, como também censurar aquela igreja que está se desviando da presença de Deus. Depois vem as coisas que hão de acontecer, do capítulo 4 até o capítulo de número 21, e a abertura deste período está no capítulo 4, versículo 1, no texto que diz: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo: sobe aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, João claramente aqui traz a divisão cronológica do livro do Apocalipse, mesmo que a terceira parte seja o trato maior de Deus neste livro, para mostrar o seu juízo sobre os ímpios e a consumação da obra da salvação, colocando os ímpios no seu lugar devido, o lago de fogo, e os justos eternamente na nova Jerusalém com o Senhor. Os 2 últimos princípios da estrutura do livro do Apocalipse
nós iremos detalhá-los em outros vídeos e aqui iremos apenas citá-los. O terceiro princípio sobre a estrutura do livro do Apocalipse, como essa estrutura está arranjada, é simplesmente o princípio a respeito da natureza sequencial dos juízos de Deus. Esses juízos de Deus são os selos, as trombetas e as taças. Existem no próprio texto evidências que não são juízos que estão paralelos e os três estão contando a mesma coisa, mas que são juízos sequenciais que caminham para um clímax maior. E isso nós abordaremos em um vídeo específico sobre os selos, sobre as trombetas e sobre as taças. Então continua no canal Bíblia de Fato para nós compreendermos isso. Então até aqui, para entendermos a estrutura do livro do Apocalipse, em primeiro lugar, precisamos compreender que é uma estrutura epistolar. Em segundo lugar, precisamos compreender que o livro dentro da Bíblia foi descrito como um livro dividido em coisas que João viu, as coisas que são e as coisas que depois destas devem acontecer. E depois, os juízos são descritos como juízos sequenciais. E ainda tem uma última estrutura que nós passaremos a ver agora. O quarto e último princípio de como o livro do Apocalipse está arranjado, está estruturado, simplesmente é a relação que há entre a 70ª semana descrita no livro de Daniel, no capítulo de número 9, com o livro do Apocalipse e também como os evangelhos estão relacionados a isso, em especial em Mateus capítulo de número 24. Então é a relação que há entre os juízos que são descritos em Daniel no capítulo 9, como a 70ª semana desse castigo endereçado à nação de Israel, com o livro do Apocalipse, e em especial a sua terceira parte, de onde fala nos capítulos 4 a 21, sobre os juízos de Deus que viria sobre a nação de Israel, mas em especial sobre os ímpios e sobre aqueles que desprezaram o povo de Deus, judeus, os cristãos e a palavra do Senhor. Considerando esses 4 aspectos da estrutura do livro do Apocalipse, estando eles arranjados na nossa mente, nós podemos ter uma compreensão melhor do livro. E o nosso entendimento pode abrir cada vez mais e podemos saber como iremos adentrar nas Sagradas Escrituras para não estarmos perdidos quanto à escatologia. Essa é a importância de considerar a estrutura sequencial do livro do Apocalipse e cronológica do livro do Apocalipse como um livro que foi escrito desta maneira, de uma maneira apocalíptica, mostrando muitas figuras, usando simbologias, metáforas e comparações, para que os cristãos lá da igreja primitiva ficassem protegidos das barricadas, da fiscalização romana, mas também para que de uma maneira gloriosa e misteriosa, aqueles que têm discernimento do Espírito de Deus possam compreender como as coisas se desenrolarão, como os episódios do fim acontecerão, para nós compreendermos a conclusão desta obra gloriosa da salvação para aqueles que creem no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus. Mais uma vez eu convido você, seja inscrito no canal Bíblia de Fato. E aqui no final nós deixaremos mais uma indicação de vídeo para você continuar conosco estudando o assunto dentro da escatologia, dentro do livro do Apocalipse, para crescermos juntos no Senhor. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.